Olá, bem-vindos a mais uma dica de cesta. Meu nome é Patrícia Miller, do Ateliê Casa de Pano. A dica de hoje é sobre o comportamento do tecido. Quando a gente faz corte e costura, no caso de roupas, é uma coisa que muitas vezes é levada mais a sério, essa questão da posição do corte da peça, do molde da roupa no tecido. Porque o tecido tem vida e tem comportamento, mas muitas vezes a gente não leva em consideração. Quando a gente vai cortar um tecido, uma faixa, e a gente corta na diagonal do tecido, a gente sabe que ele fica bem elástico, fica muito elástico, fica muito maleável, por isso a gente corta ele na diagonal, no caso em 45 graus, quando a gente quer fazer um viés, costurar um viés numa parte redonda, por isso ele se chama corte em viés. Então quando a parte redonda, a gente tem que cortar em 45 graus. Mas se eu quero cortar uma faixa reta, então eu vou aproveitar meu tecido, ou eu vou cortar no sentido da orelha. Aqui a gente tem a orelha, isso quer dizer que a gente tem a largura do pano. O comprimento do pano é o tanto que a gente corta, o que a gente compra. Aqui no caso eu comprei 30 centímetros, então o comprimento é 30 centímetros. A largura é a orelha, até a outra orelha. Então isso é, no caso do nacional, 1,40, 1,50. Esse sentido do pano, ele também tem vida e também estica. O sentido conforme a orelha, que seria o comprimento, não estica. Então, muitas vezes a gente vai cortar uma barra para colocar ao redor de um tecido, de um trabalho, a gente costura e ela fica com um pouco de babado. É porque a gente cortou a barra provavelmente na largura do tecido, da orelha até a outra orelha, a gente cortou essa barra. Ela vai ficar elástica, por mais que a gente engome, ele tem movimento, ele tem o comportamento dele. A forma melhor de cortar uma faixa para uma barra, uma faixa para o trabalho, a gente não quer que se movimente, a gente quer que fique bem estável, é neste sentido, seguindo a orelha. Essa é a parte onde o tecido mais fica estável. Quando a gente faz uma boneca e a gente vai colocar os moldes de uma boneca em cima do tecido, a gente não pode botar o braço ou a perna ou o corpo na diagonal para aproveitar os espaços. Ele vai se movimentar. Às vezes a gente faz uma boneca e ela fica com o braço um pouco retorcido. É porque a gente cortou o tecido na diagonal. Então a gente tem que cortar no fio, que a gente chama, no fio do tecido, a gente tem que desenhar as partes. Se for no caso da boneca desenhado nesse sentido, vai ter um pouco da elasticidade sim, mas vai ter uma elasticidade no comprimento, aí não tem tanto problema. Mas principalmente quando a gente corta as faixas para uma barra, ele tem essa grande diferença. Aqui no caso eu vou cortar uma faixa de 6 centímetros, nesse sentido, onde ele tem um pouco mais de elasticidade. Se eu esticar o tecido, ele tem vida. Ele aumenta aqui 1 centímetro. Se eu esticar ele, puxar, ou se eu costurar, quando eu for costurar, ele pode se mexendo, ele pode se esticando. Se eu cortar ele, essa mesma faixa, no sentido da orelha, nesse sentido, essa faixa não tem elasticidade, não estica. Então é bem diferente o movimento do tecido conforme o fio. Então isso é uma dica muito importante que às vezes a gente não tem conhecimento, ou não leva em consideração, tanto quanto na roupa, mas que no patchwork faz muita diferença também. Principalmente quando a gente precisa que o trabalho fique bem estável. A gente sempre tem que lembrar que o tecido tem comportamento, o tecido tem vida, e a gente tem que respeitar e aproveitar o que ele tem de bom, para que a gente não tenha surpresas, que a gente não entenda por que não deu certo, por que deu um efeito que a gente não esperava. Então a gente tem que conhecer ele, conhecer bem o tecido e se dar bem com ele, para que a gente tenha um trabalho cada vez mais bonito e mais perfeito. Espero que tenham gostado da nossa dica, curtam nossas redes sociais, inscreva-se no canal do YouTube, no Facebook, no Instagram e conheça o Encontro Pet, nosso curso 100% online e ao vivo 2 vezes por mês. Um beijo, até semana que vem.